Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que maravilha! Hoje é segunda-feira, hoje é dia de trabalho, dia de luta, dia de batalha. Chama Jesus para ir contigo, convida o Espírito Santo para te acompanhar por onde você for, né? Leva Jesus para o teu trabalho, para a tua faculdade, para o teu consultório, para a fila do médico, do posto de saúde, ao supermercado, ao sacolão, ao hortifruti. Convida Jesus para ir contigo. Amém? Vamos encher nosso tanque espiritual hoje. Hoje nós vamos meditar na palavra que está em Atos dos Apóstolos 19. É uma das viagens missionárias, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Ele na cidade de Éfeso. Atos dos Apóstolos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. E disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Uma pergunta. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram em todos uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se dele e separou-se os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços aventais o levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinha espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus e a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só que vergonha. As pessoas que não vivem verdadeiramente a palavra, que não vivem, não estão debaixo, né, da ordenança de Deus poderoso, querendo fazer aquilo que não foi vocacionado, destinado, né, para isso, né? Muitos querem ser pastores, ser evangelistas, ser pregadores, mas será que foi chamado? Jesus chamou, porque muitos são os escolhidos, mas poucos são os que servem ao Senhor, né? Deus escolhe, mas muitos negam o seu chamado, muitos se desviam do caminho, muitos até aceitam, mas fica por um tempo, mas não prossegue, achando que o evangelho é fama, é dinheiro, é ter ibope, é estar na mídia. Jesus não precisava se fazer, ele era uma pessoa tão simples, ele é uma pessoa tão simples, o Espírito Santo, que ele não precisa se valer de mídia,
se valer de multidões para ele fazer. Ele só precisa encontrar um coração aquebrantado, um coração perdoador, um coração que está disposto a amar e a obedecer, porque a obediência é o princípio da sabedoria. Quer ser um bom pregador? Obedeça a sua liderança, obedeça o seu pastor. Quer ser uma boa missionária? Quer ser boa, né? Porque muita gente quer ser boa, quer ser bam, quer ser, né? Obedeça os seus pastores. Mastigue essa palavra, mastiga e faça como boi, né? Mastiga para lá e mastiga para cá, fica ruminando essa palavra, para que ela venha surtir o efeito que ela vai causar nas pessoas. Mas é preciso quebrantar o coração, é preciso descer à casa do oleiro, é necessário. E se for necessário, se for preciso, se Deus te chamou, Ele te quebra. Quando você não quer se render, Ele te quebra e te faz de novo, um vaso novo, para a honra e glória do seu nome. Porque a sua palavra nunca cai vazia, antes ela cumpre aquilo que apraz o seu coração e a sua vontade, que é soberana, a vontade de Deus sobre nós, porque nós somos servos. Servos quer dizer escravos, e nós precisamos, né, nos conscientizar disso. Cargo não salva ninguém, cargo não leva ninguém para o céu. E nós estamos na caminhada, nesta jornada, para herdar os céus, a Nova Jerusalém, a cidade que Ele preparou, que é de ouro e jaspe, isso que nós almejamos no final da nossa carreira. Porque fama não salva ninguém. Muitas vezes você tem a fama, mas você não tem a unção. Nós precisamos de unção, que é a unção de Deus. Seja viva e eficaz para salvar vidas, para restaurar, para restabelecer, para trazer, né, à consciência aquilo que Deus é aquilo que Ele faz, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele continua operando, agindo, salvando e libertando. Basta que você dê lugar ao Espírito Santo. Seja um vaso, seja um instrumento nas mãos do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A colheita está próxima. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui na leitura. E saltando nele, o homem que tinha o espírito maligno se assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. É desse jeito. Foram envergonhados. E foi isso notório. Todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, assim caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido naquele lugar. E muitos dos que tinham crido vinham confessando, publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e o queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que amontoava 50.000 peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caio, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma, enviando a Macedônia 2 daqueles que o servia, Timóteo e Erasto. Ficou ele por algum tempo na Ásia. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos meditar um pouco nessa palavra, uma palavra forte de confronto, de confronto para nós, para nossas vidas, né?
para nos despertar no dia de hoje, em plena segunda-feira, para nós começarmos, né, ali a encher o nosso tanque, né? Que o nosso tanque esteja abastecido, que nós saibamos para que e por que Deus nos chamou para pregoar as boas novas do reino. Ide e pregai o evangelho a qualquer criatura. Essa é a palavra. Alcançando a paz, o título aqui da nossa meditação. Essa experiência de Paulo entre os crentes de Éfeso é realmente significativa. Os crentes daquela cidade haviam feito uma profissão de fé em Jesus, mas está claro que havia, entretanto, uma experiência bastante duvidosa. Eles haviam voltado às práticas do ocultismo, sua antiga religião, misturando o santo com o profano em sua adoração a Deus. Aleluia! Muitos estão assim, né? Servindo a dois deuses, né? E Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você serve a Deus, ou serve, né, ao adversário. Né? Deus te dá livre o arbítrio, Ele apenas te convida. Ele bate a porta, eis que bato a porta. Se tu abrir, eu cearei, entrarei e cearei contigo, né? Assim diz a palavra do Senhor, né? O Senhor está à porta, né? Você é livre para escolher a quem deve servir. Mas o preço, né? O final da história é diferente daqueles que servem e daqueles que não servem. Com a chegada de Paulo, eles perceberam o quanto estava longe de Jesus. Oh, que maravilha, né? Quando Deus traz assim, que Jeremias fala, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E Paulo chegou ali, nessa cidade, né, que ele já havia passado, né? Ali e trouxe a memória, trouxe a palavra, né? Mas eles deixaram para trás as práticas do Senhor, né? A palavra, o evangelho, e voltaram às práticas antigas, porque a velha criatura estava ativa, não estava morta. Eles foram batizados, o batismo do arrependimento, e não o batismo com o Espírito Santo. Experimentaram uma genuína conversão, espontaneamente confessaram os seus pecados em público e demonstraram uma real experiência com Cristo, desfazendo-se dos seus livros de artes ocultas, não se importando com o alto custo dessa decisão. A história desses cristãos gregos de Éfeso ilustra o que Deus quer do pecador arrependido, confissão e abandono do pecado, né? Quando eu servia aos ídolos, né? Quando eu passei uma parte, alguns meses no espiritismo, né? E eu estava ali porque eu estava desesperada, que eu estava buscando uma solução para o meu problema, para a minha situação, a qual eu me encontrava. E prove a Deus, né, que nesse período em que eu fiquei foi que eu também conheci o Evangelho, né? Mas eu era muito curiosa, né? Porque um desemprego, uma crise, né, no nosso Brasil, um desemprego tremendo, eu sem emprego, sem trabalho, sem nada. Falei, vou aprender a jogar carta, né? Cartomante ganha dinheiro, né? Engana o povo e ganha dinheiro. Isso que eu pensei. Olha só. Isso que eu imaginei, né? Vou ganhar dinheiro fácil, não preciso de um emprego. Né? Mas não foi bem assim, né? Eu fiquei aquele período ali e também porque estava passando por outras situações difíceis na minha vida, né? Que não cabe falar aqui agora. E buscando ali a solução, né? Porque você é média, porque você tem que desenvolver, porque você tem que botar roupa, né, e tudo. E eu estava tão desesperada que eu falei assim, se isso for a solução para a minha vida, para o meu problema, para a situação, eu vou fazer, eu aceito, né? E fui. E fiquei um período acho que de 7 meses, mais ou menos.
Mas só que assim, eu me sentia muito mal ali, porque eu me sentia um peixe fora d'água, né? Só que assim, eles me convocaram, eles já sabiam que eu tinha um chamado, né? Então eles me convocaram para segunda-feira estar fazendo oração, que eles também oram, eles fazem oração também. E eu estava fazendo oração, e nesse período, o que aconteceu, né? Eu consegui um trabalho, foi quando eu aceitei Jesus, eu estava com 50 anos, né? E lá eu conheci um rapaz lá, e ele era pastor, só que ele estava afastado, que ele era divorciado, e ele começou a se engraçar comigo, aí me deu até o CD do Regis Danese, né? Disse que Deus mandou ele me dar aquele presente, né? E a gente começamos a conversar e acabamos nos relacionando. E assim, e ele me levou para a igreja, né? Me apresentou a Bíblia e eu comecei a confessar, a querer Jesus, a pedir, a cantar todo dia. Falava para o Senhor que eu queria mudar de vida, que eu queria mudar a minha história, né? E assim, Deus me alcançou, né? Quando o pastor estava pregando sobre a mulher samaritana, e eu me via como aquela mulher samaritana, porque eu já tinha tido vários maridos e nenhum era meu, né? Porque eu não casei com nenhum, né? Não tinha. E Deus me chamou, né? E mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu aceitei a proposta do Senhor, porque de tanto eu chamar, quando você estiver em dificuldade, estiver passando por situação, chama por Ele com fé, com toda a força da tua alma, que Ele vai te ouvir, e Ele vai te responder, e Ele vai te socorrer, porque Ele é um Deus amoroso, Ele cuida dos que são seus. Muitas vezes Ele até permite a gente dar uma voltinha no mundo, mas Ele está cuidando. Aí Ele vai apertando o cinto, né? Vai apertando, que a gente fica numa situação, num beco sem saída, que a única solução é clamar por Ele, chamar por Ele. Mesmo que você não conheça a pessoa de Jesus, você começa a chamar, você está no desespero, está pedindo um socorro. E Ele vem te socorrer, Ele vem te ajudar, Ele vem te atender, né? Porque Ele é fiel, Ele é um Deus zeloso, Ele cuida daqueles que o amam e daqueles que o temem, daqueles que o chamam por Ele, daqueles que têm fome e têm sede, né? E eu tinha muita fome, muita sede, irmãos. Muita fome, muita sede de Jesus, que eu mergulhei dentro da palavra. Eu entendi que seria através do batismo, né, que seria quebrado aquilo tudo da minha vida. E eu quis logo me batizar, me preparei para o batismo, me batizei e continuei com ele. Antes eu terminei o relacionamento, né, porque eu aprendi na palavra que eu vivia em fornicação. E fornicação é pecado. Como é que eu vou herdar os céus? Como é que eu vou receber de Deus se eu ando em pecado? Então eu comecei a me limpar. Eu comecei a tirar aquilo que eu vi que não era certo da minha vida. Eu comecei a arrancar, né? Deus, né, vai tirando, né? As minhas vestes foram mudadas. As minhas roupas, né? E aqui está aqui dentro da palavra, que quando eu estava lá no Espiritismo, aquelas roupas que eu usava, eu cortei elas todinha, piquei e joguei no lixo, porque aquilo que não serve para mim não serve para o meu próximo, né? Joguei fora. E o que não era meu, que não pertencia a mim, eu devolvi, né? E quando eu cheguei lá para o chefão lá, que eu falei que ia acontecer isso assim, que eu não ia permanecer, ele disse, eu já sabia. Porque ele sabia que eu estava ali só enquanto eu estava com as escamas nos olhos, eu estava cega, né? Estava com os tampões no ouvido, mas quando Jesus tirou os tampões, quando Deus enviou, né, a pessoa para me ajudar, que eu tirei as escamas, tirei os tampões do ouvido, não teve para mais ninguém. De lá para cá, é Jesus na minha vida
e não há outro que possa fazer o que o Senhor faz, porque Ele faz com excelência, Ele faz com maestria, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tudo que há foi Ele que criou. Então, meu irmão, minha irmã, então creia nessa palavra que liberta, que é alimento para a nossa alma, que é a palavra que nos coloca de pé. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu sou outra pessoa, né? Uma pessoa transformada, uma pessoa moldada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. E com sede, né, de resgatar almas, com sede para mostrar para as pessoas o que Deus faz por nós. E Ele não cobra nada, nada. Ele faz por amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama acima de qualquer coisa. E Ele quer que nós sejamos livres em Jesus Cristo, que nós temos liberdade. Liberdade. Nós não somos mais cativos, nós somos libertos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos traz a vida. Hoje eu estou vivendo em plena graça do Senhor Jesus. Ele tem me sustentado, Ele tem me abençoado. Tenho passado tribulações? Sim. Tenho passado dificuldades? Sim. Porque no mundo tereis aflição, e nós vivemos neste mundo. Mas nós temos a graça do Senhor, a graça do Senhor que nos sustenta. Porque mesmo que nós passamos por toda dificuldade, pelo desemprego, pela doença, mas Jesus está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está segurando em nossas mãos. E quando Ele vê que nós não estamos aguentando mais, Ele nos coloca no colo. Lembra daquela passagem, Pegadas na Areia? Ele nos coloca no colo. É dessa forma. Constitui um verdadeiro absurdo confessar a Deus qualquer tipo de pecado sem o desejo de se livrar dele. Quando nós confessamos ao Senhor, nós queremos ser limpo, livre. Não devemos confessar os nossos pecados apenas com a intenção de receber perdão divino, mas também com o propósito de receber de Deus a força necessária para não repeti-los, né? O resultado da confissão sincera é a paz de uma consciência limpa e a alegria de um coração restaurado. Haverá maior recompensa que esta? Eu sou feliz com Jesus. A minha vida foi restaurada, né? Aquilo que eu queria tanto e por um certo tempo nem queria mais, de tão magoada, machucada que estava, né? Deus me deu um noivo, Deus vai me dar um casamento abençoado dentro da sua palavra, dentro do propósito que Deus preparou para mim. Isso é mais do que maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para agradecer o Senhor, para engrandecer o seu nome e dizer que eu amo, né? Que eu amo esse Deus. Sempre quando eu digo assim para os meus filhos, assim, que eu amo meus filhos, eu falo, Jesus te ama, né? Eu te amo, mas Jesus te amou primeiro, né? Que eu digo isso até pro Adilson, né? Quando ele diz assim, que me ama, eu digo assim, temos que amar Jesus em primeiro lugar. Aí ele assim, eu amo Jesus porque ele me deu você, né? Assim, dessa forma, né? Eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu ser, porque Deus é fiel em todo o tempo e a sua fidelidade dura para sempre. Amém?
um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu casamento, o teu relacionamento, o teu namoro, o teu noivado, os teus celeiros. Abençoe os vossos filhos, né, que são herança, né, presente de Deus, né? Que tu seja um homem próspero, uma mulher próspera dentro dessa palavra, porque quando nós andamos com Jesus, nós não temos que correr atrás de bênção, as bênçãos nos acompanharão. Essa é a promessa do Senhor para mim e para a tua vida, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe. Seu tanque está cheio, né? O meu já enchi, o meu está cheio. Glória a Deus, aleluia.